Será que vai azedar aí a nossa análise da Raizen? Ela tá tentando se segurar aí pelas cordas nesse fundo importante, então a gente tem que ficar de olho sim. Vamos rever todo esse contexto, entender aí se ainda vale a pena continuar comprado ou não, e claro, ficar preparado para qualquer um dos cenários, que é sempre importante. Até mais importante do que comprar é saber a hora de desistir, tá? Então a gente vai trazer todos os contextos importantes aqui nessa região do gráfico e eu vou mostrar para vocês aí se vale a pena ou não continuar comprado nas ações da Raizen. Bem-vindos, vamos atualizar então a nossa análise da Raizen, raiz 4, vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendência, se vale a pena comprar, se vale a pena vender, vamos entender todo esse contexto, porque sim, a ação tá pesada na venda nesse fundo, a gente já tem que ficar de olho, principalmente se o Bovespa vai conseguir formar o fundo nesses 130 mil pontos, porque se a gente não conseguir segurar nessa região, deve dar um problema generalizado na bolsa, e a gente, claro, tem que estar preparado para esse cenário. Sim, a gente não pode ficar preso a um viés e, como eu falei agora na introdução, mais importante até do que comprar uma ação é saber a hora de pelo menos parar de comprar, tá? Mesmo que seja uma pessoa que esteja investindo para longo prazo, às vezes é melhor parar, deixa a ação cair, estabilizar de novo e a gente volta a montar a posição. Pode ser esse o caso ou não, a gente vai ver agora, mas vocês vão entender todos os pontos e aonde justamente que seria o meu limite para essa região, para a gente conseguir continuar nesse nosso viés de alta. Claro, antes da gente continuar, não esqueça, ó, QR Code, nosso curso aqui em cima, para quem quer aprender a usar o gráfico para investir para longo prazo, justamente para usar essas estratégias que são simples, qualquer pessoa consegue entender, tá? Para saber a hora de investir, a hora de esperar um pouco, para não ficar fazendo aquele famoso preço médio, né? Comprar na hora que não precisa. Aprenda a usar o gráfico. Vocês podem fazer parte da nossa comunidade lá no Telegram, tudo de maneira vitalícia. Então cliquem no QR Code ou no primeiro comentário fixado aqui embaixo, assim como também nosso canal de criptomoedas aqui, ó. Cliquem aí também no QR Code ou no primeiro comentário fixado. O mercado de criptomoedas aí tá bem promissor, muito melhor que a bolsa, tá? E claro, como sempre, ó, mais duas ações para vocês no final do vídeo. Tem muita ação barata na bolsa? Sim, mas a gente tem que ter calma porque a gente ainda não estabilizou e formou um fundo realmente confiável. Mas a gente sempre tem que ficar procurando oportunidades e é na hora das quedas que as melhores oportunidades acontecem. Então não se esqueçam, beleza? Então vamos lá para o gráfico semanal da Raizen. A gente está ainda na nossa região de longo prazo. A gente não perdeu ainda a nossa primeira região importante, que é justamente aqui, ó, vamos puxar aqui uns 2,75. É a nossa primeira região onde a gente já começa, opa, melhor ficar atento, que é justamente esse movimento aqui, tá? Vamos botar ele aqui e a gente tem justamente essa região. Aqui nessa região, se a gente perder ela, já acende uma luzinha amarela de talvez seja melhor parar de comprar por enquanto e esperar novas oportunidades, tá? Mas enquanto a gente estiver neste fundo, testando essa grande barra aqui do semanal, vamos puxar mais para cá, do dia 30 de janeiro do ano passado. Ó, tá aqui a barra, ó. Enquanto a gente estiver testando ela, eu fico bem confortável de nem me preocupar com a minha posição. Já adianto que na minha estratégia não faz sentido fazer novos aportes agora. Eu vou mostrar para vocês quando a gente for fazer as projeções o que, que no mínimo eu esperaria para voltar a aumentar a minha posição, mas ainda está no contexto de formação de fundo. Toda essa região aqui é uma formação de fundo. Como eu falo aqui nas nossas análises da raiz, e não me importa quanto tempo for ficar nessa região, o importante é que a gente continue dentro desse contexto de acumulação que está tudo bem. O tempo que levar é importante, tá? Até é bom ressaltar, a gente traz aqui no canal análises para longo prazo. Então a gente não pode querer ficar ganhando dinheiro do dia para a noite, que isso não é possível primeiramente. Então é até uma coisa importante, esse negócio de fique rico na bolsa de valores, desculpa, mas ficar rico na bolsa de valores já tem que ser rico antes de entrar, porque ela não vai multiplicar dinheiro de ninguém em um ano ou dois, tá? Isso aí é mercado de criptomoedas, é outra coisa, tá? Então a gente tem que ter isso em mente e a gente sabe que pode demorar. Tem ações que a gente trouxe aqui que levaram mais de um ano e pouco
para voltar a subir. Então, a gente tem que ter paciência. Então, voltando aqui, fique o tempo que for, tranquilo. A gente só precisa ficar em cima desse contexto, desse fundo dos 2,75 e tá tudo bem, tá? A gente tem como resistência lá os 13,40. Vai ser importante, porque a gente não conseguiu passar o primeiro teste, e qualquer movimento que a gente faça de reversão, a gente tem que ultrapassar esses 13,38, 13,40 e o nosso limite lá em cima, que é os R$ 4. E até por isso que a gente pode ficar aqui nessa região um tempo, que é para acumular forças, justamente para conseguir fazer o movimento de romper, né, essa resistência, porque naquele fundo ali tem muita gente vendendo e tem que ter força suficiente para romper justamente essa região. Então, deixa acumular o que for. No gráfico diário, voltamos aqui, ó, mesmo cenário. A, B, C, teste de fundo. Onde está o ponto que eu voltaria a pensar em comprar? Justamente o retorno para os R$ 3, tá? No mínimo, voltar para esse fundo anterior aqui dos 2,95. Aqui seria o primeiro momento, porque a gente faria um falso comprimento de fundo, voltaria para dentro dessa acumulação, aí começaria a fazer algum sentido para voltar a comprar, e aí sim a gente pode traçar de novo todo o nosso contexto de alta. Tá? Mas claro, antes a gente continuar, ó, não esqueça nossa área de membros, de se inscrever, ó, no canal também, importante, deixa um comentário se vocês gostam da ação, se vão comprar, deixa a opinião de vocês, é importante, e aqui, ó, temos espaço agora para anúncios no canal também, beleza? Voltando para cá, opa, tela errada, vamos lá, a gente tem justamente o nosso pivô muito bem formado aqui, onde a gente formou aqui, ó, primeiro movimento de alta, correção, segundo movimento de alta. Então, enquanto a gente estiver acima desse fundo, o meu alvo segue lá em cima, zero preocupação. Se a gente perder esse fundo aqui, aí claro, dependendo do contexto, ou eu vou fechar minha posição, ou pelo menos aí eu cesso qualquer tipo de aporte, nem vou me preocupar, vou deixar o mercado mostrar outro potencial fundo. Esse aí também é um outro contexto importante que eu uso para ações que eu gosto, que pago dividendos, que tem um potencial legal. Eu não me desfaço da posição, mas eu paro de comprar. Não tem por que continuar comprando uma ação que está em tendência de baixa, porque só vai fazer eu perder dinheiro. Então eu vou guardando o dinheiro que eu usaria para aportar nela, para aportar de novo numa próxima região de fundo. Por isso eu uso muito o contexto do gráfico e, claro, com as técnicas que tem lá no nosso curso, que está aí no primeiro comentário fixado, tá? Então, meu alvo segue lá em cima, mostrando aqui, ó, projeção, pivô de alta, e lá vamos nós para a região dos 6, 7 reais. Tá aí uma alta de mais de 100%. Lembrando, longo prazo, pessoal, longo prazo. Tá? Então, fiquem atentos aqui nessa região. Pode ainda dar boas oportunidades, mas já faz um sentido aí ficar bem atento nas ações da Raizen para não ser pego desprevenido. Tá? Na parte de notícia aqui não temos nada muito relevante, mas a gente teve a prévia do terceiro TRI de 2024 sendo divulgado, né, em linha com as estimativas e apontam resultado morno, tá? Então a Raizen demonstrou, né, mostrou a prévia do terceiro TRI de 2024 e eles vieram justamente em linha com as estimativas. Tá? O volume de cana-de-açúcar moído foi de 33 milhões de toneladas, uma queda de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior. O número veio aquém do esperado e acreditam aí ter sido o principal catalisador para a reação negativa do mercado. As vendas de açúcar e etanol cresceram sequencialmente anualmente e vendas de combustíveis tiveram números aí positivos também, tá? Então nada aí nem de muito espetacular para cima, nem uma queda muito forte no mesmo morno que nem eles falaram agora na manchete, tá? Então, seguindo aqui para a parte de fundamentos, a gente tem preço-valor patrimonial 1,31, bem abaixo aí da sua média histórica, mas é um indicador com pouco histórico, então não é ainda lá muito confiável. Preço sobre o lucro 31,05, tá? Um viés de queda aí bem forte comparado com o ano passado. Dividendos está pagando, não é nada assim maravilhoso, mas também
é melhor que nada, tá? Para uma ação que, de novo, tá dentro de um cenário, de um mercado com potencial de crescimento muito grande. Eu apostaria mais na Raízen como crescimento muito mais do que dividendos nesse momento, pelo menos, tá? Margem EBITDA 12,85%, essa sim tá em crescimento constante. A gente tem também o ROI 4,22% nas mínimas históricas, com um viés aí pequeno de alta, uma melhora pequena comparação ao ano passado. E na parte dos resultados, aqui para baixo, a gente vê um 2023 péssimo. 2024 a gente deve ter também pior até que o ano passado. Então, vamos ver como é que vai ser aí essa projeção para o ano que vem, se a gente vai conseguir ver alguma melhora, mas por enquanto está complicado, tá? E preço justo, R$ 2,08, atualmente a gente está em R$ 2,80, então fiquem atentos nessa região e não esqueça de olhar ó, os outros dois vídeos aí em cima e também se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!